Boa noite a todos. É sempre um prazer retornar aqui a esta casa. Pela quinta vez, segundo o Rodrigo, pelo menos aqui enquanto ser consciente, né? Às vezes a gente, na parte da noite, pode desdobrar e com certeza as casas espíritas da região também têm uma ligação muito forte e a gente está fortalecendo cada vez mais essa ligação. Inclusive, semana que vem, no início de fevereiro, né, Rodrigo vai estar presente lá no Seara de Luz, também levando uma reflexão acerca do prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, pessoal, nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a obra de Leon Denis, que foi um dos expoentes do Espiritismo, inclusive ajudando a divulgar a doutrina espírita após o desencarne de Allan Kardec. Né? Isso aqui é o Leon Denis. Inclusive, quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, Leon Denis era apenas um garoto de 10, 11 anos de idade. E, como o Rodrigo falou aqui há pouco, quando ele estava saindo da adolescência, assistiu uma palestra de Allan Kardec, né? uma fala de Allan Kardec, e a partir daí ele tomou conhecimento da doutrina espírita e passou a ser um divulgador. É um contemporâneo de Allan Kardec. Quando Allan Kardec lançou o livro, ele só tinha 11 anos de idade, ainda era uma criança, e na sua vida adulta começou a divulgar a doutrina espírita, porque ele, como pensador que era, como um filósofo da sua época, encontrou na doutrina espírita explicações para a sua própria existência. Pensamentos existenciais que atravessam os séculos e que chegam até nós, como esses 3 temas delineados nesse livro, que são o problema do ser, do destino e da dor. Não precisa nem ser filósofo para saber que cada um de nós, mais hoje, mais amanhã, como dizia Chico Xavier, volta e meia estamos refletindo sobre a nossa própria existência. Estamos refletindo sobre os nossos sofrimentos. E estamos refletindo sobre o nosso destino. Não é verdade? Constantemente a gente, às vezes, para e pensa assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da vida? Eu lembro quando eu era criança, como esse rapazinho aqui na frente, eu ficava pensando, e se não existisse o planeta Terra, o que é que seria? Vocês já tiveram esse tipo de dúvida? Quando eu era criança já tinha. E se não existisse o Sol, se não existisse o planeta, o que é que ia ter? Aí eu ficava meio bugado, né? Com a cabeça, eu ficava assim, entrava meio em parafuso, né? Porque a gente não consegue imaginar o nada. E isso é uma das reflexões que Allan Kardec traz no Livro dos Espíritos. Ele pergunta por que o ser humano, por que as pessoas têm horror ao nada? A gente não consegue refletir sobre isso. Assim. Se não existisse nada, a gente não consegue chegar numa matemática que feche, a gente não consegue entender. E os espíritos dizem porque o nada simplesmente não existe. Nós estamos aqui como uma consciência, cada um de nós, como uma consciência individual, numa experiência transitória aqui no corpo físico, mas nós somos seres imortais. Então, diante desse momento em que eu sou uma consciência, em que eu reflito sobre o passado, eu reflito sobre o futuro, eu reflito sobre quem eu sou, sobre os meus sofrimentos, eu estou em algum momento da história universal localizado no tempo e no espaço. Né? Como eu estou localizado aqui no espaço, eu estou em Acari e estou no tempo. 2020 anos, segundo o calendário cristão, após a vinda de Jesus. Eu estou localizado no tempo e no espaço e eu sou uma consciência que pensa, que sente, que tem desejos. Eu sou um ser individual e esse meu ser está aqui numa experiência carnal transitória. A doutrina espírita entende a vida a partir desse contexto. Mas Leon Denis, então, vai nos trazer algumas reflexões sobre esses problemas. Essa reflexão sobre o destino, sobre o ser, o destino e
a dor. Eu existo, quem sou eu? O meu destino, o que é que eu vou ser amanhã? O que é que vai ser da minha vida? E sobre a dor, por que é que nós sofremos tanto? Então, todos nós temos essa reflexão, volta e meia, em algum momento da nossa vida. Inclusive, no momento atual, obrigado. Aqui. Nesse momento atual em que nós vivemos, nunca houve tanta discussão acerca dos problemas mentais, por exemplo. Nós vivemos uma era de vazio existencial. Nós vivemos numa era de aumento do número de suicídios, ocasionados pela depressão, ocasionados pela falta de sentido existencial, por uma série de fatores que levam as pessoas à descrença sobre a sua própria realidade. Então, logo na introdução, Leon Denis vai nos falar que o problema do ser tem muito a ver com a nossa educação, mas não é a educação formal trazida nas escolas, é a educação dos sentimentos, é a nossa educação moral. Então aqui na introdução, separei um trechinho, um apontamento, ele diz assim: a tarefa a cumprir é muito grande. A educação do homem deve ser inteiramente refeita. Essa educação, já ouvimos, nem a universidade, nem a igreja estão em condições de a fornecer, pois que já não possuem as sínteses necessárias para esclarecerem a marcha das novas gerações. Ele está escrevendo isso aqui há 100 anos atrás, em 1908. Uma só doutrina pode oferecer essa síntese, a do espiritualismo científico. Já ela sobe no horizonte do mundo intelectual e parece que há de iluminar o futuro. A essa filosofia, a essa ciência livre e independente, emancipada de toda pressão oficial, de todo compromisso político, as descobertas contemporâneas trazem cada dia novas e preciosas contribuições. Os fenômenos do magnetismo, da radioatividade, da telepatia, são aplicações de um mesmo princípio, manifestações de uma mesma lei, que rege conjuntamente o ser e o universo. Nós, como seres individuais, e o próprio universo. Ele está falando aqui há 100 anos de diversas descobertas científicas, através das quais o Espiritismo ia caminhar junto. Por exemplo, como a descoberta do magnetismo, que isso é uma coisa que a ciência estuda, o magnetismo animal. Energias que circulam em cada ser, através de uma explicação científica, e a doutrina espírita também traz esse magnetismo como uma das energias primordiais do universo. E através desse magnetismo, nós fazemos acontecer uma transferência de energia entre as pessoas. Inclusive, numa casa espírita, você vai encontrar a aplicação de um passe, que é essa transmissão de energia do mundo espiritual para o cliente, para o paciente que está recebendo aquelas energias benéficas. Ainda alguns anos de labor paciente, de experimentação conscienciosa, de pesquisas perseverantes, a nova educação terá encontrado sua fórmula científica, sua base essencial. Esse acontecimento será o maior fato da história desde o aparecimento do cristianismo. E aqui, Rodrigo, ele estava um pouco empolgado, né? Então ele disse, mais alguns anos e toda essa experienciação científica aliada à religião, que essa é uma das bases do Espiritismo, concordar com o que a ciência está descobrindo e também ver a questão do lado espiritual, os estudos do lado físico e os estudos do lado espiritual. E ele pensava que em poucos anos essa
junção da ciência e da espiritualidade ia acontecer de uma forma mais abrangente na sociedade, mas ainda ela está engatinhando na compreensão dessas verdades espirituais. E a ciência ainda hoje ela é muito materialista, ela é muito precisa, muito matemática, e ela desconsidera qualquer noção de espiritualidade como uma forma nem que pelo menos a ser observada. Então há uma separatividade muito grande hoje ainda entre a ciência e a religião. A ciência respeita a religião, mas como uma crença pessoal de cada pessoa e não como uma coisa que pode ser estudada cientificamente pela própria observação. Então, adentrando no tema do problema do ser, há uns apontamentos interessantes de Leon Denis, onde ele diz assim: o primeiro problema que se apresenta ao pensamento é o do próprio pensamento ou antes do ser pensante. O que é uma pessoa? É um ser pensante. Uma pessoa não é um braço, uma pessoa não é uma perna, uma pessoa não é nem o corpo físico dela. Uma pessoa é a consciência que está aqui, não é? Essa consciência que sobrevive ao corpo físico. Uma pessoa não é o corpo dela. Inclusive ela pode ficar com o corpo completamente paralisado, como era o caso do cientista Stephen Hawking, que ele só mexia um músculo aqui da gengiva. Ele se comunicava com o mundo, na verdade escrevia livros sobre os universos possíveis, mexendo um músculo que ele tinha, que ele não mexia em nenhuma parte do corpo. Então, ele não era nem aquele músculo que ele mexia, ele era o ser pensante. E todos nós somos esse ser pensante. O nosso corpo é apenas um veículo que nós utilizamos. É isto para todos nós, assunto capital, que domina todos os outros e cuja solução nos reconduz às próprias origens da vida e do universo. Quem sou eu? Eu sou um ser pensante, eu sou uma consciência que tem desejos, que tem vontades. Eu sou uma consciência única no universo. Por que eu sou único? Eu sou a única pessoa que está exatamente aqui, como eu falei, no tempo e espaço, né? Aqui em Acari, exatamente nesse lugar, com todo o conhecimento que eu adquiri ao longo dessa vida e das outras vidas, inclusive talvez com atributos e com virtudes que nessa encarnação eu não vim de uma forma saliente com essas virtudes, porque eu tenho que trabalhar outras. Assim somos nós enquanto seres espirituais. Cada um de vocês aqui pode ter dons e outros atributos fantásticos que nessa encarnação você veio esquecido para você poder trabalhar outras. Pode ser que vocês saibam tocar saxofone com a mesma destreza de Rodrigo, mas nessa encarnação só ele veio sabendo tocar. Até o ganha-pão dele, em parte, né, tem a ver com o seu trabalho como músico. Eu também já trabalhei um pouco como músico no ganha-pão. E é suado, né, Rodrigo? Então, cada pessoa vem com um atributo diferente e cada pessoa é única. E ele diz assim: qual a natureza da nossa personalidade? Comporta um elemento suscetível de sobreviver à morte? A esta resposta estão afetas todas as apreensões, todas as esperanças da humanidade. Quando ele diz também qual é a natureza da minha personalidade, é uma pergunta que os psicólogos também fazem às pessoas. Eu já fiz terapia em um determinado momento da minha vida e a psicóloga dizia: se volte para dentro, pense o que é que você gosta de fazer, o que é que você não gosta de fazer. Por que às vezes você faz uma coisa que você não gosta de fazer porque alguém pediu ou mandou e você acha que está agradando a pessoa e você faz aquilo forçadamente. Quem é você? Eu tenho que saber para onde eu vou. Eu tenho que saber trabalhar esses meus valores interiores. Porque o que é que o mundo lá fora vende? Que eu devo buscar fama, dinheiro e poder. Não é verdade? É o que vende aí fora. Aí você tem que correr atrás de fama, dinheiro e poder. Tem gente que
junta esses 3 atributos, tem dinheiro, tem poder e tem fama, e tira a própria vida. Então esse é o meu objetivo, realmente juntar um dinheiro, é ser famoso, é ter poder. Isso traz esse preenchimento interior, essas reflexões que nós temos que fazer, cada um de nós. A gente tem que saber para onde a gente quer caminhar daqui para frente. Se a gente quer realmente dinheiro, quando eu estou falando de dinheiro é enricar, né? Porque a gente tem esse sonho quando é criança, né? Eu vi um meme outro dia que diz assim, quando você vê uma mansão que você é criança, a pessoa diz, eu queria morar naquela mansão. Aí quando a gente é adulta, aí já pensa assim, quem é que limpa tudo isso? Né? Se eu ganhar essa mansão, é eu que vou ter que varrer e lavar esses 48 banheiros, né? E pra quê? Às vezes, porque eu quero uma casa, quando eu era criança, eu quero uma casa com 50 banheiros, né? E você fica adulto e diz, quem é que vai lavar isso tudo, né? Eu só preciso de um mês, né? Eu só tenho um corpo para tomar um banho de cada vez. Mas são sérias essas reflexões, porque tem gente se matando literalmente, trapaceando, passando por cima dos outros para enricar, não é verdade? É só o que a gente vê na nossa sociedade. Então, primeiramente eu tenho que parar e fazer essa reflexão. Quem eu sou? O que é que eu quero fazer da minha vida? Quais são os valores que eu quero trabalhar? Eu quero paz interior ou eu quero muito dinheiro? Eu quero tranquilidade, serenidade ou eu quero poder? Eu quero ficar em paz com a minha própria consciência ou eu quero fama? É muito sério isso. Porque às vezes a gente passa a vida correndo atrás dessas coisas, dessas 3 coisas. E às vezes alcança. E quando está com tudo ali, a gente sente o vazio interior. Não foi o fim da busca. Não foi o fim da busca. O problema do ser e o problema da alma fundem-se num só. É a alma que fornece ao homem o seu princípio da vida e movimento. A alma humana é uma vontade livre e soberana no universo. É a unidade consciente que domina todos os atributos, todas as funções, todos os elementos materiais do ser, como a alma divina domina, coordena e liga todas as partes do universo para harmonizá-las. Isso aqui é muito forte. Ele diz: a alma humana é uma vontade livre e soberana. Às vezes as pessoas perguntam, por que o anjo da guarda que cada um de nós temos, nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, que é um espírito mais evoluído do que nós, temos esses anjos da guarda a nos proteger, e a gente pergunta, por que o anjo da guarda deixa fulano se estatelar no chão de acordo com as escolhas dele? Por quê? Ora, muitas vezes eles sopram conselhos. Muitas vezes a gente adormece, isso está nos livros de André Luiz. A gente adormece, o nosso espírito protetor vem dar um passe, acorda a gente, o corpo fica dormindo na cama, né? E o nosso perispírito, ou seja, o corpo espiritual, acorda e o espírito protetor diz, olha, você fez isso hoje, amanhã faça diferente, né? Vá lá e peça desculpa, por que você respondeu na mesma moeda, fulano? E dando em carão. Às vezes o espírito protetor da gente faz isso. E ele sabe às vezes que no dia seguinte você vai fazer uma coisa errada. Você vai trapacear com alguém. Você vai danar uma rasteira. O espírito protetor lhe chama de noite e diz, meu amigo, não faça isso não. Isso vai dar errado. Você vai contrair mais dívidas de acordo com a lei de causa e efeito. Não faça isso não. Reflita melhor. Faça como Jesus, não faça aos outros o que você não gostaria que lhe fosse feito. Essa é uma das frases mais fantásticas do Evangelho. Porque quando você estiver num momento que você for fazer alguma coisa de mal para alguém, e a gente às vezes fica querendo se enganar, não, vou fazer isso aqui, não é nada demais não. E se fosse o contrário, se fosse a pessoa fazendo com você, aí você ia achar bom, né? Será que eu ia gostar? Então esse é um parâmetro perfeito para eu balizar a minha vida. Eu vou fazer uma coisa... Todo mundo pode ver isso que eu estou fazendo? Ou por que tem que ser por debaixo do pano? Se alguém fizesse comigo, eu ia achar bom? Aos poucos nós podemos balizar a nossa vida a partir desses preceitos de Jesus. É difícil, mas é um processo de educação interior. Essa mudança de hábitos tem a ver com a resolução desses problemas, dos nossos sofrimentos, que muitas vezes, a mais das vezes, são causados pela lei de causa e efeito, de algo que eu fiz,
nessa vida ou até em uma vida pregressa, numa vida passada. E eu preciso desenvolver minha paciência e minha coragem, a minha sabedoria, para saber agir corretamente diante das situações. Vontade livre e soberana. Então, muitas vezes o nosso espírito protetor chama a gente, dá uns tapinhas na cara, ou me acorde para a vida. Não faça isso não. Porque muitas vezes, e eles sabem os nossos planejamentos. Num dos livros de André Luiz, No Mundo Maior, uma mãe chama os mentores e eles pedem ajuda porque a menina está prestes a praticar um aborto. E eles fazem isso que eu falei, eles acordam a menina de noite e falam, olha, não faça isso e tal. Eles tentam convencer a menina. Aí ela vai dormir e no dia seguinte ela toma a decisão dela. Que eu não vou dizer qual foi. Fica a dica de leitura do livro. Mas às vezes a gente diz, o nosso espírito protetor. E um dia a gente vai ser espírito protetor de alguém, né? Quando a gente desencarnar, a gente é chamado para trabalhar, para ajudar alguém que a gente ama, alguém da nossa família que ficou aqui, os nossos netos, os nossos bisnetos. E você vai ajudar aquela pessoa. E você dá aquele carão, não faça isso não amanhã. Aí a pessoa vai e faz. Por quê? Porque acima de tudo ela tem o livre-arbítrio dela. Mas ela vai arcar com as consequências. Então quando a gente faz uma coisa errada, o universo, a natureza vai conspirar uma hora ou outra para que a gente se coloque numa situação para desfazer aquilo de errado que a gente fez. Agora demora um pouquinho. Às vezes uma atitude errada, numa atitude errada de alguns segundos, como acontece nos crimes, e por exemplo nos crimes passionais, eu trabalho na área da justiça também, sei que aqui em Acari houve. Eu já trabalhei aqui, na verdade eu assumi aqui no Fórum de Currais, trabalhei de 2005 a 2007. Então quando acontece um crime, uma pessoa decide cometer o crime contra alguém, ela está cometendo com ela mesma. Por isso que a gente às vezes não sente mais nem raiva de uma pessoa que comete um crime, a gente sente pena. Porque imagina, quando a pessoa comete um assassinato, por exemplo, um crime, ela vai ter que resolver aquilo, mas às vezes vai demorar 100 anos. Aqui que ela desencarne, vá para o mundo espiritual, receba mais um carão, não faça mais isso não. Vai nascer às vezes numa situação mais difícil, vai passar pela mesma tentação para aprender. Então, esse aspecto da dor no espiritismo, ela funciona sempre como um aprendizado, como um processo de regeneração. É como quando eu me corto, se eu passar ali por um espinho, uma árvore, uma urtiga, né, e me cortar, vai sangrar. Naquele mesmo segundo já começa um trabalho dos glóbulos, né, dos glóbulos brancos se juntando para evitar que o sangue saia derramando, não é verdade? Quando acontece uma coisa com o nosso organismo, no mesmo segundo, o organismo já começa a se organizar, né? Então uma ferida, aí forma uma ferida, forma uma casca. Vocês estão entendendo? A partir do momento que eu cometo alguma coisa errada, que eu cometo um crime, a partir daquele segundo, já começa muitas vezes a consciência pesada, não é? Há outro trecho interessante de Leon Denis, no capítulo A Personalidade Integral, em que ele diz assim: ser pessoa é ter uma consciência, um eu que reflete, examina-se, recorda-se. Eu achei muito bonita essa frase, inclusive muito atual, viu, Rodrigo? Que ele diz assim, ser pessoa, porque muitas vezes os textos antigamente diziam assim, ser homem, né? E hoje as mulheres estão conquistando o seu mais espaço, e ele usou essa frase aqui, ser pessoa, homem ou mulher. Ser uma pessoa é ter consciência, um eu que reflete, ou seja, que pensa, que examina-se e que se recorda. Basicamente, nós somos pessoas que refletem, que pensam, que se examinam e que recordam-se. O que é se examinar? Então, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho dizia assim, todo dia quando eu ia dormir de noite, todo dia, ele dizia assim, ele passava o dia na cabeça, ele dizia assim, será que eu falei mal com alguém? Será que eu dei alguma resposta grosseira? Será que eu trapaceei com alguém? Será que eu fiz alguma coisa que prejudicou outra pessoa?
Então, ele fazia essa reflexão, e fazer isso de noite é bom porque você pode lembrar o dia, né? Não adianta fazer no Natal não, né? Porque eu não sei nem o que eu fiz hoje de manhã, imagine o que no Natal fazer a reflexão de janeiro, né? Hoje você já esqueceu tudo que você fez. Então, essa reflexão não é para você ficar se martirizando, se culpando, é para que no dia seguinte você faça melhor. E eu passei por isso, uma situação dessa ano passado, em que uma pessoa, na minha concepção, ela foi rude numa colocação comigo, e eu respondi sem paciência também. Então eu falei alto com a pessoa, e ela ficou magoada. E no dia seguinte eu fiquei com a consciência pesada e eu fui pedir desculpa, né? E assim, às vezes quando a gente se abre, a gente resolve uma coisa ao invés de ficar anos intrigado com a pessoa, né? A gente tem que ser como as crianças que briga feio, aí 10 minutos depois tá jogando dama, né? Tá jogando bola no meio da rua, não é verdade? Agora adulto, que coisa feia, viu? É anos intrigado. Todo mundo aqui deve ter conhecido a história, né? De irmão, é filho com pai, às vezes vai perdoar no leito de morte. Todo mundo tem uma história dessa. Será que nós nunca fizemos nada de errado também, que não possamos perdoar a outra pessoa? Esse é um pensamento que a gente deve se colocar. Atire a pedra, né? Quem não tem pecado também. Então nós somos pessoas que podemos nos examinar, podemos recordar de tudo que fizemos, para que lá na frente a gente possa fazer diferente. E ele diz assim: então se pode ver que em nós se reflete, se repercute todo o universo na sua dupla imensidade de tempo e de espaço. Dizemos espaço porque a alma, nas suas manifestações livres e plenas, não conhece as distâncias. Dizemos de tempo, porque um passado inteiro dorme nela, ao lado de um futuro que aí jaz no estado de embrião. No capítulo, especificamente sobre a dor, Leon Denis nos coloca o seguinte, ele diz: tudo o que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre, e todavia o amor é a lei do universo, e por amor foi que Deus formou os seres. Contradição aparente horrível, problema angustioso que perturbou tantos pensadores e os levou à dúvida e ao pessimismo. O animal está sujeito à luta ardente pela vida, na busca de alimento, para proteger a própria vida, não é? Entre as ervas do prado, as folhas e a ramaria dos bosques, nos ares, no seio das águas, por toda parte desenrolam-se dramas ignorados. Em nossas cidades prossegue sem cessar a hecatombe de pobres animais inofensivos, sacrificados às nossas necessidades ou entregue nos laboratórios ao suplício da vicisseção. A dor física é, em geral, um aviso da natureza que procura preservar-nos dos excessos. Vocês já pensaram nisso? Por exemplo, tem pessoas que não têm a sensibilidade. Vocês já devem ter visto algum tipo de reportagem que tem pessoas que não sentem dor, né? Aí a pessoa diz, que beleza, eu não queria sentir dor. Só que essas pessoas que têm esse distúrbio neurológico, aí elas se machucam gravemente, constantemente. Porque a pessoa está assim, aí tem um fogo aqui, né? Ou uma chapa quente, aí a pessoa bota a mão assim, aí tudo bem? Aí ela não sente queimando. Aí vai queimando, quando ela pensa que não, está tostada a mão, né? Nesse aspecto, vejam só, físico, então a dor é extremamente importante, não é? Então se você está num canto e um bicho começa a lhe morder aqui, a lhe picar, uma muriçoca, né? Já pensou se a gente não sentisse? A gente já sente, já fica listrado, né? Não queria sentir, não. Pois é, mas se a gente não sentisse era pior ainda, porque a gente não ia se livrar. E dessas outras dores, então quando você está encostado num lugar quente e tal, é essa proteção da dor que faz a gente prestar atenção. Isso no campo físico. Ei, preste atenção. Então, quando a gente também começa
a ter hábitos de fazer coisas erradas, aquilo vai entrando no inconsciente. Quando uma pessoa rouba alguém, ou ela trapaceia, ou ela engana, ou ela faz uma fofoca, aquilo fica remoendo, né, na mente. Você começa a ficar com remorso. Começa a dar uma dor moral. É diferente da dor física, mas também é um lembrete, sabe? É um puxão de orelha. Parece o mentor, né? Por que você está falando tão mal de fulano? E você é peça muito boa, né? E às vezes, inclusive no movimento espírita, né, Ranieri? Às vezes, por exemplo, uma pessoa, tem alguém que fuma um cigarro, e lá no Seara de Luz tem alguns frequentadores que fumam. Tem uns 2 ou 3 lá que fumam o cigarro e depois entra para assistir a palestra, né? E a gente fica às vezes focado nessa, fulano toma cerveja e vai lá na casa. Fulano fuma, olha que coisa feia. Aí será que a linguinha nervosa, né, fazendo uma fofoca, também não é tão nociva, não, moralmente falando, quanto um cigarro, né? E às vezes a gente... Se soubesse disso, eu não tinha deixado de fumar. Mas é saúde, né? Deixar de fumar, saúde. Mas eu estou colocando aqui um parâmetro de comparação, né? Fumar é uma coisa errada, porque faz mal para a saúde. Eu não estou falando nem de espiritismo, né? É uma coisa para a nossa saúde. O pulmão fica preto se você tá fumando, né? O pulmão fica preto. Então, o pessoal, meus amigos que pararam de fumar relatam que sente o gosto da comida melhor, né? Você deve ter passado por isso, né? Não sei de sentir. Tá certo. Então, de sentir o ar mais puro, de estar respirando melhor, conseguir ter mais fôlego, né? Então, mas estamos falando desses vícios físicos, mas existem os vícios morais, que também nos provocam dor. Não a dor física, mas uma dor moral, que muitas vezes até se transforma numa depressão, né? Se transforma no remorso. Então, temos que trabalhar o cuidado com o corpo físico, mas o cuidado também com o nosso corpo mental, o cuidado com o nosso espírito. Sem ela, sem a dor, abusaríamos dos nossos órgãos até o ponto de o destruirmos antes do tempo. Então, se eu como uma pizza GG sozinho, inteira, com 2 litros de Coca-Cola, de uma vez, aí o meu estômago dói. Não dói? Eu não. O meu dói. Então, eu colocar 2 pizzas grandes, aí não dói? Será? Começa a doer, não começa? Pronto. Quando a gente exagera na comida, então o estômago começa a doer. Aí o que é isso? É um aviso, né? Ele está dizendo, espera aí um pedacinho, né? Toma um estomazil, né? Não está cabendo mais não. Ou seja, é um lembrete, né? É um puxão de orelha. Ei, tem alguma coisa errada aqui. Toda dor denota, reflete alguma coisa que está meio fora dos trilhos, não é? Isso, falando fisicamente, os outros órgãos, né? A pessoa que bebe demais, a bebida alcoólica, então ela vai desenvolver uma cirrose hepática. Falamos do cigarro, 95%, mais de 95% dos cânceres de boca são provocados pelo cigarro. Quase 100% dos cânceres. Então, é lei de causa e efeito. A pessoa não precisa nem dizer, não, eu não acredito no mundo espiritual, né? É a lei de causa e efeito no mundo físico. Isso é uma lei natural, não é? Então, aí eu fumo 40 mil cigarros durante 30 anos, aí eu pego um câncer de boca e às vezes eu vou reclamar com Deus. Não é assim que acontece? Meu Deus, por que eu desenvolvi esse problema? Foi uma escolha. Foi uma escolha. Ainda quando, persistindo em desconhecer os avisos repetidos da natureza, deixamos a doença desenvolver-se em nós, pode ela ser um benefício se causada por nossos abusos e vícios, nos ensinar a detestá-los e a corrigir-nos deles. É necessário sofrer para nos conhecermos e conhecermos bem a vida. É como se diz, a única porta que nunca se fecha é a porta da dor. Eu tenho todas as condições para evoluir moralmente, sem precisar fazer nada de errado com ninguém. Apenas seguir a lei do cosmos, apenas seguir os ensinamentos de Jesus. De tentar fazer tudo na minha vida, sem precisar
agir de uma forma que precise passar por cima de alguém, precisa enganar alguém, precisa ludibriar alguém e gerar uma lei de causa e efeito. Nos encaminhando para a conclusão desse folhear desse livro, ele vai falar sobre o destino. E ele diz assim: o universo, como tua alma, renova-se, perpetua-se, embeleza-se sem cessar pelo trabalho e pela reciprocidade. Renova-se e perpetua-se o universo e nós enquanto seres pensantes. Ou seja, nós estamos em evolução a todo instante. Nós podemos a todo minuto mudar um hábito que nós temos e que nós não gostamos, através da força de vontade, através da determinação, da disciplina. A gente pode mudar. Não precisa sermos adeptos da chamada síndrome de Gabriela. Vocês conhecem a síndrome de Gabriela? É assim: eu nasci assim, fui-se sempre assim, vou ser sempre assim. Gabriela. Tem gente que diz assim? Ela diz: não, eu sou respondão mesmo, não vou mudar não, eu nasci assim. Eu tenho a personalidade. Eu sou respondão mesmo, eu não levo desaforo para casa não. Vocês já notaram que a pessoa que diz que não leva o desaforo é quem leva? Né? A pessoa: não levo desaforo para casa não. Aí discute com todo mundo, grita, aí chega em casa e bate a porta, derruba a televisão no chão e diz: não, é fulano que não sei o quê, mas eu não levo desaforo para casa não. Aí será que não é quem leva, né? Porque é a pessoa que diz: eu não vou absolver isso aí que você tá, né? Eu não vou responder na mesma moeda não, eu tenho que manter o meu equilíbrio interior, é uma decisão minha, né? A pessoa pode estar gritando com você, mas é uma decisão sua, se você vai gritar de volta ou se você vai tentar respirar um pouco, fazer uma prece por você mesmo e por aquela outra pessoa. Experimente fazer isso, respira fundo, e não é fácil, mas respira fundo e não deixe os outros tocar dentro de você. É uma escolha nossa. Você diz: não, eu fiquei muito revoltado com o que fulano fez. Ele vai responder pelo que ele fez. E claro, se eu estiver numa situação em que eu estiver vendo uma cena errada, é claro que eu vou chamar a polícia. Eu estou vendo um assalto no meio da rua, não, é a lei de causa e efeito. Não, eu tenho que fazer o bem. Não, mas você pode fazer uma ligação anônima, né? Você vai, se esconde num canto e chama a polícia. A gente, em situações, a gente também não deve bancar o super-herói não vou correr para cima. Há situações em que você pode ajudar. Por exemplo, numa situação de acidente, tem gente que vai sacar o celular para ir filmar, não é? Você tem que ir lá ver se precisa de ajuda, aí chamar a ambulância. Às vezes tem alguém perdido num canto e eu olho assim: será que é alguém da minha família? Não vou ajudar não. O homem de bem, a pessoa de bem é aquela que faz o bem no limite das suas forças. Então se ela vê alguém precisando de uma ajuda, ela não vai... Peraí, deixa eu ver se é da minha família, deixa eu ver se é da minha rua, não é? Jesus fazia isso, né? Então é isso. Não existe a síndrome da Gabriela, porque a gente está em mudança o tempo todo. E percebemos exemplos na nossa comunidade. De vez em quando a gente diz: ei, fulano era de um jeito e está de outro, ou mudou de profissão, ou fofocava muito e agora é na dela. Em boca fechada não entra mosca, não é? Cada pequeno hábito, cada um de nós sabemos em que nós precisamos melhorar e podemos melhorar. Agora a gente tem que ter a nossa parcela de ajuda. Jesus não veio fazer cirurgia para mudar o caráter de ninguém, não. Essa mudança é nossa. O que foi que ele disse a Maria Madalena? Ele disse: vá. Ela disse: eles não te julgaram. Claro, depois que ele disse: quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. Aí ele disse: eles não te julgaram, eu também não te julgo. Vá e não peques mais. É um verbo, né? Olha, não peque é um verbo, ele indica ação, ele indica movimento. Agora é uma coisa que eu tenho que fazer. Na verdade, ele resumiu toda a lei e os profetas em duas máximas. Também verbo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a tu mesmo, né? Verbo do imperativo: ama tu.
Ei, ame você, ame, né? Então é uma coisa que eu tenho que fazer. E a partir daí eu vou mudando esses meus hábitos. Deus, aperfeiçoando sua obra, goza dela como tu gozas da tua, embelezando-a. Tua obra mais bela é tu mesmo. A obra mais bela de vocês é vocês mesmos. Vão lapidando aí, para quando chegar lá do outro lado, tá bem lapidadazinha, né? Com teus esforços constantes, podes fazer de tua inteligência, de tua consciência, uma obra admirável, de que gozarás indefinidamente. Cada uma de tuas vidas é um cadinho fecundo do qual deve sair apto para tarefas, para missões cada vez mais altas. O meu pai trabalha desde sempre e eu trabalho também. Está lá no Evangelho, né? Meu pai trabalha desde sempre, eu trabalho também. Sede perfeitos como vosso Pai que está nos céus. Vocês vão fazer tudo o que eu faço e muito mais. Que frase forte, né? Jesus disse isso. Um dia todos nós seremos anjos. Jesus disse que vocês, cada um de vocês aqui, Rodrigo, sua querida mãe, cada um de vocês aqui, vocês vão fazer o que Jesus fez e muito mais. Estão preparados? Vocês acreditam em Jesus? Pois é, ele disse isso de vocês. Então eleva a estima aí, a autoestima aí um pouquinho. Assim como com tuas mãos irás dia a dia moldando o teu destino. Ele está nas nossas mãos, ele não está daquela pessoa que nos machucou e a gente passa a vida inteira com mágoa, com raiva. Não é que não doa não, mas Jesus está dizendo, a resposta é você olhar para dentro de você. O que fulano fez de errado comigo, um dia ele vai ter que regenerar, comigo ou com outra pessoa. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Eu tenho que cuidar de mim. Renascerás nas formas que teus desejos constroem, que tuas obras geram, que teus desejos e apelos te tenham preparado formas e organismos superiores aos da terra. Renascerás no meio que prefere, junto dos seres queridos que já tiveram associados a teu trabalho, a tuas vidas, e viverão contigo e para ti, como tu reviverás com eles e para eles. E para encerrar, terminada que seja a tua evolução terrestre, porque é outra coisa interessante, a gente vive como se não fosse morrer, e morre como se não tivesse vivido. Parece que a gente vai morrer, é uma coisa que não pode acontecer, né? Mas vai chegar uma hora. Estamos preparados? Uma hora vai acontecer, pode ser daqui a 30 anos, pode ser daqui a 50 anos, pode ser agora. Vou usar só o meu caso, para você não dizer, não jogue no agouro, não, né? Mas pode ser que eu volte hoje para lá, né? Pode acontecer qualquer hora. A hora ninguém sabe, né? A hora ninguém sabe. Eu tenho que estar preparado, eu tenho que me preparar, eu tenho que estar me esforçando para ser melhor do que eu fui ontem, para ser uma versão melhor do que eu fui ontem. Terminada que seja a tua evolução terrestre, quando tiveres exaltado tuas faculdades e tuas forças a um grau de suficiente capacidade, quando tiveres esvaziado a taça dos sofrimentos, das amarguras e das felicidades que nos oferece esse mundo, quando lhe houverdes sondado as ciências e crenças, comungado com todos os aspectos do gênio humano, subirás então com teus amados para mundos mais belos, mundos de paz e harmonia. Volvidos ao pó, teus últimos despojos terrestres, chegada às regiões espirituais, tua essência purificada, tua memória e tua obra hão de amparar ainda os homens, teus irmãos, em suas lutas, em suas provações, e poderás dizer com alegria, de uma consciência tranquila, minha passagem na terra não foi estéril, não foram vãos os meus esforços. E é por isso que Allan Kardec dizia, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más paixões. Pelo esforço que ele faz para se melhorar moralmente. E melhorando moralmente, nós
compreendemos o problema do nosso ser, o problema do nosso destino e o problema das nossas dores. Que fiquemos todos na paz de Jesus. Muito obrigado.